Fala, amigos do canal Wake Up My Friends. Nessa quarta à noite, e eu vou fazer uma analogia aí com a tragédia de Nietzsche e me veio esse insight, a tragédia de Nietzsche e o filme The Walking Dead. E aí vocês perguntariam: Joel, mas da onde você tirou isso? A gente tem que pensar o seguinte, amigos: o paradoxo de Negan, o grande vilão da história do seriado The Walking Dead, ele é o dionisíaco e o paradigma de Rick, que é o bom moço, o herói, ele é apolíneo. É para pensar, é para gerar um pensamento aí na cabeça de vocês, trazer, fomentar na cabeça de vocês essa metanoia maiêutica, essa mudança, esta evolução da consciência pelo parto das ideias. Então Negan, ele é na verdade a antítese de Rick, e ele é o paradoxo. Por quê, tal? Porque ele não pauta por nenhum tipo de moral, que eu considero a moral como algo público, aliás, de caráter público e privado. Ele não tem nenhuma virtude, e a potência dele, essa potência de ação dele, está calcada na violência. Ele é o típico anti-herói. Ele é sarcástico, ele é canalha, cafajeste, gosta de humilhar as pessoas. E o Rick, ele é o paradigma, se pensarmos assim, da sociedade perfeita, fazendo aí uma analogia com a República de Platão. Ele seria o quê? O rei filósofo. Por quê? Porque ele sempre busca a moral, que seria uma abrangência maior, tanto num caráter público quanto privado, naquele mundo, aquele novo ambiente que surgiu após a destruição apocalíptica do planeta Terra, da Matrix. E ele tem virtudes. Há que se falar que o personagem, o Rick, do Walking Dead, ele pauta muito pelas virtudes estoicas: coragem, justiça, sabedoria e temperança. Eu diria que o Rick, ele é um verdadeiro sinônimo do estoico.
este personagem do filme. E ele é o próprio paradigma. O paradigma da moral, o paradigma dos bons costumes, da camaradagem, da fraternidade, né? Se pensarmos no ideário francês, né? Igualité, fraternité e igualdade, fraternidade e solidariedade. E isso ele tem de sobra. Então, Negan, ele é esse próprio dionisíaco. Ele é o caos, ele anseia pelo caos. Para ele só existe o presente. E aí ele usa a sua força, né? A sua força, que assim eu considero a sua famosa e terrível Lucille, né? A sua fiel escudeira, a sua fiel companheira, né? O seu taco de beisebol todo adornado por aquele arame farpado, e o prazer que é um prazer carnal, quando se pensarmos no início desse seriado, do Walking Dead, quando ele estoura a cabeça do japonês e estoura também a cabeça do outro personagem, o ruivo, que não me lembro o nome agora, e você vê, é um prazer hipersexual. Então, daquele momento, ele é o ápice total dionisíaco. Já o Rick, ele fica assombrado com tamanha selvageria, com tamanha brutalidade. E ele é o Apolíneo. O Apolíneo, se pensarmos na tragédia de Nietzsche, é o que tal? O Apolíneo, ele é o equilíbrio. Ele é esta estética do signo e da significação, da harmonia, da balança equilibrada. Porque ali o mundo, ele foi destruído, ele foi desconstituído. E aí não há que se falar nem numa transcendência. Há que se falar, sim, numa transmutação. O mundo se tornou qualquer outra coisa, mas já não é aquela ideia, né, dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos. Aquilo foi desconstruído, aquilo foi destruído, foi implodido, explodido. E é uma luta pela vida, porque o mundo inteiro está povoado por zumbis que se saciam praticando canibalismo, comendo a carne de seres vivos. Aqueles seres zumbis já não há que se falar que há um ser humano ali, que são mortos-vivos. Mas aí, se a gente pensar dentro desse seriado e fazer uma analogia com a sociedade a qual nós somos obrigados a viver, porque não pedimos
para nascer, para vir a esse mundo, os nossos algozes apenas juntaram ali um gameta masculino com um gameta feminino, e aí, do nada, nós, zigotos, numa aparência com uma grande verossimilhança de um girino, e aí fomos gerados. E aí fala que isso é amor, mas eu vejo isso como algo dionisíaco, como essa tragédia de Nietzsche. O nosso nascimento é o caos. E diante desse caos, a gente conhece, como conheceram também esse seriado ficcional do Walking Dead, conheceram pela máxima dor o medo, o sofrimento e a dor. E isso não precisa se ensinar para nenhum ser humano. Isso é inato a qualquer ser humano. Seja um bebê menino, um bebê menina, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um adulto jovem, um homem ou uma mulher de 20, de 30, 40, 50 anos ou mais, como é o meu caso, não precisa de cartilha para estudar isso. Isso é uma coisa que é inato à nossa pessoa. Mas assim eu enxergo, diante desse seriado Walking Dead, o mundo que nós vivemos é um mundo, sim, dionisíaco e não apolíneo, porque temos o caos. Os grandes mandatários, que na verdade são comandados por esses grandes bilionários, né? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, né? O mais bonitinho, o mais badaladinho e famosinho de todos. Então, vivemos sim num mundo dionisíaco, num mundo de caos, de guerra, de distúrbios, de conspirações mil. E as pessoas, de uma certa forma, parece que têm esse ideário neganiano. Sim, exatamente. Negan, ele é um vilão, mas de uma certa forma as pessoas se sentem atraídas por esse vilão, ou que fosse uma vilã. Por quê? Porque o que é torto, errado, que é mal, que é pérfido, né? Que pauta sempre, diariamente, como é o caso do personagem Negan, né? Que anseia, que tem aquela ânsia, se pensarmos na vontade schopenhaueriana, aquela ânsia de ter o quê? A vingança, a crueldade, né? E o que eu vejo tal que não há essa conclusão schopenhaueriana, que seria o tédio de possuir. Ele quer sempre mais, sempre mais. Ele se delicia com essas coisas. Então, ele é o verdadeiro paradoxo. E o que eu enxergo dentro desse nosso planeta matrixiano, dessa engenharia social, ela é sim uma engenharia social do paradoxo.
uma engenharia do paradoxo traço do traço dionisíaco. Exatamente. O mundo que nós vivemos nessa engenharia social matrixniana, globalizada, eles não querem de forma alguma esse paradigma do apolíneo. Eles não querem o equilíbrio. Eles não querem a estabilização. Eles não querem o fim dos conflitos e das guerras. É como eu sempre falo em vídeos antigos, o maior produtor de conflitos e guerras é, sem dúvida, os Estados Unidos. E a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, tem praticamente o corpo inteiro dos Estados Unidos. Então não há que se falar em organização. Deveria se chamar Organização Dionisíaca Desunida, ODD, Organização Dionisíaca Desunida, que é para o caos, é para a conspiração. Por quê? Porque a indústria armamentista, a indústria bélica, tem que ter rentabilidade, tem que ganhar dinheiro. Então o mundo que nós temos, real, mas é, sem sombra de dúvidas, longe, muito mais maléfico, pérfido, terrível, do que essa obra ficcional, já finalizada já há alguns anos, já do Walking Dead. O Walking Dead é um verdadeiro Alice no País das Maravilhas, diante da situação que a gente vive nesse mundo. E as pessoas se sentem atraídas por vilões e vilãs. E ficam completamente apaixonados, amando. A gente cansa de ver pessoas, criminosos aí, psicopatas, sociopatas aí, e as mulheres ficam loucas. Por quê? Porque, fazendo esse comparativo, esse criminoso é como se fosse uma versão personificada do Negan, desse homem que é o que tal? Que é o que? Que é essa figura dionisíaca, que é esse paradoxo mais completo, insano e brutal, da falta de virtudes, da falta de moral, da falta de ética, onde a tortura, a crueldade e a vingança é a tríade maior, neganiana, né? Esse ideário neganiano. E o Rick é aquele cara insonso, né? Ninguém gosta do super-herói bonzinho, ele gera tédio. As mulheres começam a bocejar, é um cara chato, nenhuma mulher se simpatiza pela figura do Rick, que é o bom moço, que é esse cara, que é apolíneo, que é esse paradigma traço apolíneo, um cara que tem virtudes
virtudes, sim, estoicas. Ele é o próprio sinônimo do estoicismo. Se pensarmos no personagem dele, desse seriado ficcional, já finalizado já há alguns anos, The Walking Dead, um cara que é persecutório na moral, nos bons costumes, na ética, a ética é de caráter próprio, assim eu enxergo. A moral, ela tem esse aspecto público e privado, mas a ética não. A ética, ela é sim este ser eu, com você mesmo, e não para com os outros. É uma coisa sua, é uma coisa única. Então, o bom moço não gera atração em ninguém. O Negan, eu tenho certeza, esse personagem dele dentro do Walking Dead, homens e mulheres eram completamente apaixonados e amavam ele mais de uma forma louca, tal. E eu acredito que até muitos homens heterossexuais aí queriam era chupar o carvalhudo do Negan, e queriam dar o seu Kurdistão pro Negan, também pro Negan enfiar o seu falo e as suas gônadas até o fim do fim, tal, sei lá, do intestino aí, grosso e delgado, tal. Bom, amigos, se gostaram desse insight aí, comentem, cliquem lá no sininho lá do like, beleza? Aos não inscritos, esse canal aqui não é monetizado. Se curtiu esse meu insight, gerou uma reflexão aí filosofante e filosófica na cabeça de vocês, vem pra cá, vem aprender, vem conhecer, vamos expandir esta consciência, porque é preciso, tal, para que a gente possa evoluir cada vez mais. E ao se inscrever lá, clique em todas as notificações, clique lá no sininho também, para dar aí um engajamento, um feedback e uma relevância ao canal aí. Tchau, tchau para vocês aí, seus filhos do macho. Puta!